Fala galera, vamos dar continuidade aqui nas nossas videoaulas. A ideia agora é começarmos a, de fato, criar uma aplicação utilizando itens que nós utilizamos agora nas duas últimas aulas, as duas primeiras aulas, né? E a ideia é construir algo voltado com uma pegada mais industrial. Então nós vamos construir uma aplicação para gerar dados de ocorrência em processo. Tá? Então vamos apagar aqui as informações e vamos iniciar do zero. Então, como nós vimos aqui na primeira aula, nós estamos utilizando as nossas variáveis de altura e largura para que a nossa aplicação ela caiba na área útil, né, do nosso navegador. Então nós vamos dar início à construção. Eu costumo criar primeiramente uma tela de bem-vindo. Então aqui nós vamos inserir um container vertical. Vamos deixar ele no ponto zero. Vamos usar o comando parent width para ele pegar a largura da tela e parent height para ele pegar a altura. Colocar o nome de container principal e dentro dele nós vamos inserir 3 containers. Container comum. Então vou copiar e colar, copiar e colar. No nosso primeiro container, o container superior, nós vamos chamar ele de header inferior. Rodapé e conteúdo. No superior, nós vamos deixar ele com 40 de altura, então nós vamos desativar a altura flexível e deixar com 40 de altura. Vamos deixar com 60 de altura. Já que já estamos com 60 no superior, no rodapé nós vamos deixar ele com o dobro, 120. Então perceba que quando nós desativamos no header e no footer a altura flexível, automaticamente o content ele já foi ocupando o espaço que resta. Então, selecionamos o container principal, vamos aqui remover o padding de 8 para 0, para não ficar nenhum espaço sobrando. Vou selecionar os containers, vou deixar sem sombra e com raio 0. A mesma coisa no container principal. Então aqui nos dois containers vamos colocar uma cor neutra para dar bastante contraste. E no container de cabeçalho nós vamos inserir uma label e
imagem. Vou deixar uma imagem com 60 por 60, a segunda imagem 50 por 50, com 5 de distância do topo. Vamos reduzir aqui, deixar 5 pixels de distância. Vamos deixar 60 de altura na nossa label, o eixo x0 e y0. Vamos esticar até o final. Podemos usar aqui o Parent Widget também. Vou colocar uma label comum aqui. Nossa empresa. Deixar em branco. Vou aumentar para 16 e deixar o alinhamento vertical da nossa label em bottom. Vamos salvar essa informação. Nessa primeira imagem, nós vamos usar o comando user.image para ele trazer a nossa foto, a foto de perfil do nosso ambiente. Vamos remover, ele está com 2 pixels aqui de largura de borda, mas o tipo de borda já está como nenhum. Então vamos aumentar o raio aqui para 90 graus, para ele ficar com esse formato arredondado. Eu pedi para o ChatGPT gerar uma imagem de uma empresa fictícia. Então vou pegar o logo dela aqui, sem background, e colocar aqui na nossa imagem. Esse é o logo da nossa empresa. Ok. Aqui no conteúdo, nós vamos substituir aqui, vamos eliminar esse container e vamos colocar um container horizontal. Perceba que ele ficou aqui embaixo e o footer ele subiu, ficou no meio. Nós vamos apenas clicar, segurar e mover para cima. Pronto, voltou para a posição que estava, posição correta. Vamos remover aqui o padding para 0. Vamos deixar um gap de 10 pixels e remover sombra e raio. Vamos renomear para content. Perfeito. E aqui dentro dele nós vamos colocar mais 2 containers comum. Vamos chamar o container da esquerda de cont menu. E o segundo de cont mídia. Vamos deixar o container menu. Vamos desativar aqui a largura flexível. Vamos deixar ele com 300 de largura. Acho que é um tamanho bom. Perceba que aqui há um espaçamento entre eles, que é o gap de 10 pixels que deixamos aqui.
Vamos selecionar os dois. Vamos remover a sombra e o raio. Aqui na mídia nós podemos colocar uma imagem ou, se você tiver um vídeo da sua empresa, pode deixar o vídeo rodando aqui para iniciar a aplicação. Lembrando que, dependendo do tamanho do vídeo, você pode deixar o carregamento um pouco mais lento. Nesse caso, nós vamos usar aqui uma imagem. Vamos usar como parent widget parent para ele pegar a altura exata do nosso container. Vamos fazer um upload do logo da nossa empresa. Então tá aqui. Vamos deixar em fit. Vamos deixar aqui 50, 0,25 de transparência. Então vamos alterar aqui a label, né, para VerdeMotion Industries. Perfeito. Vamos salvar aqui. Vamos inserir uma galeria. Dentro da nossa galeria, nós vamos inserir um botão. Vamos mudar a cor do nosso botão para o mesmo tom de vermelho. Vamos deixar a fonte em 12. Vamos deixar um tom mais claro para quando o item for selecionado. E vamos... Ele já está sem raio, raio 0, perfeito. Vamos mover aqui para o topo. Já damos continuidade. Vamos diminuir para 35 o nosso botão. Vamos deixar ele com 150. Vamos clicar no nosso botão com o botão direito do mouse e vamos clicar aqui em centro. Já que o nosso botão ele tem 35 de altura, eu vou selecionar a galeria. Vamos renomeá-la para gal menu. E o template size, vamos apagar essa informação, deixar 40. Vamos deixar um espaço um pouco maior aqui. Por que ele tem 4 itens? Porque toda vez que nós acrescentamos uma galeria, ela já vem com um exemplo de como se deve ser construído uma tabela. Então aqui, por enquanto, nós vamos criar uma tabelinha simples. Com 4 itens também. Então vamos... nova entrada, histórico, configuração e suporte. Perceba que nós criamos a nossa tabela. Quando selecionamos aqui as chaves, ele retorna aqui value como o nome da nossa coluna e os itens que nós criamos.
Esse é um dos métodos de criar uma tabela. Tá? Conforme for passando as aulas, eu vou ensinar outras maneiras para vocês de criar. Pode ser feita através de coleções ou através de array. Então, para pegarmos o nome do nosso botão, nós vamos selecionar o botão, vamos no evento ou na propriedade aqui, na propriedade text, vamos clicar em vamos escrever thisItem.value e perfeito, está aqui o nosso menu. Vou dar uma diminuída nele, vamos deixar com 190 de altura, vamos deixar aqui em 200, vamos inserir uma label, e nessa label vamos escrever um texto. Podemos deixar em 12, um pouquinho menor, vamos mudar para bold e vamos deixar em 20 a altura. Ele está em 160, vamos arrastar um pouquinho para cima. Vamos deixar 10 pixels de distância entre 5 pixels de distância entre a label e a galeria. Perfeito. Vamos inserir uma imagem. Vamos deixar com 30 de altura, 100 por 100 e vamos adicionar o logo da nossa empresa. Aqui nós podemos aumentar o raio para 90 graus, vamos ver como vai ficar. Deixar como sólido a nossa borda. Vamos aumentar para 150 e ver como é que fica. Ficou grande. Para 120. 120. Vamos deixar aqui em 25. E está aqui o nosso menu. Vamos acrescentar mais um detalhe. Vamos selecionar o rodapé. Vamos inserir aqui um retângulo. Vamos pegar a altura, a largura dele, dar um parent width e vamos diminuir 100 pixels. Vamos selecionar nosso retângulo, vamos colocar ele no centro, vamos dar 3 pixels de altura para ele e vamos mudar a cor dele para branco. Selecionando o nosso retângulo, apenas como detalhe, vamos alinhar ele ao meio. Vamos salvar nossa aplicação. E também nós podemos aqui inserir mais uma label no rodapé. Vamos deixar em um tom de cinza, um pouquinho mais escuro. Vamos dar um texto genérico aqui. Vamos colocar aqui sua cidade. Vamos usar o comando now para ele trazer a hora de agora. Vamos usar o parent widget e vamos trazer
posição X para 0, vamos deixar em 20 a altura da nossa label, vamos arrastar ela para bem abaixo, ao limite daqui da nossa borda. Vamos deixar alinhada ao centro o nosso texto e vamos mudar aqui o nosso comando now para text. A gente vai fazer uma formatação agora, tirar do padrão americano. Então vamos colocar aqui dd mm Perceba que ele assumiu o formato brasileiro. Vamos diminuir aqui para 10, deixar ele um pouco mais discreto. E perceba que ele não irá contar quando nós iniciarmos a aplicação, porque o comando now ele é um comando estático. Para que funcione a contagem da hora exata, a gente precisa inserir um timer. Então, na próxima aula, eu vou mostrar como colocar um timer para iniciar o contador, para que quando a gente acessa a nossa aplicação, o tempo ele comece a correr. Então, alguns detalhes aqui, quando nós passamos o mouse em cima do nosso detalhe aqui do rodapé, ele muda de aparência. Aqui ele não faz nada, está ok, nós não conta. E aqui o nosso botão está respondendo, tá? Então vamos só mudar aqui esses detalhezinhos. Vamos selecionar aqui o nosso retângulo, vamos deixar ele aqui em desativado e vamos mudar a cor de desativado para branco. Vamos selecionar aqui a nossa imagem, vamos fazer a mesma coisa, porém aqui nós vamos deixar em vermelho. Para ficar uma divisória, a gente saber onde estão os limites aqui do container de menu e mídia, eu selecionei ambos, vim aqui em Drop Shadow e coloquei em Regular. Um detalhe legal, se você tiver interesse, você pode selecionar aqui a galeria. Ela sempre vem desativada, mas nós vamos aqui em Transition e colocamos Push. Quando passamos a seta do mouse em cima, ele dá uma pequena diminuída. Então vamos publicar a aplicação. Então pessoal, perceba que agora passo o mouse, ele não some, não muda de cor. E aqui está funcionando o Push. Por hoje é isso. Se você gostou, curta e compartilhe. E até a próxima aula.